Olá amigos, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso curso de auditoria FCC. Estamos na nossa aula de número 4 e vamos continuar resolvendo questões FCC, agora tratando de um novo assunto. Vamos entrar nas normas de execução dos trabalhos de auditoria. Tá? O material de apoio está disponível aqui nessa aula para vocês, tá? O material com as questões. Normas de execução dos trabalhos de auditoria. Pessoal, durante todo o nosso curso, nós vamos trabalhar com normas de execução dos trabalhos de auditoria. Todo o trabalho de auditoria, ele é sim baseado em normas. Tá? Só que a FCC costuma colocar um tópico específico no edital, né, tratando das normas de execução dos trabalhos de auditoria. Então o que a gente vai fazer? Eu separei algumas questões que abordam normas de execução dos trabalhos. Nós vamos resolver algumas questões aqui. Vamos fazer algumas explicações importantes sobre alguns pontos teóricos, tudo bem? Mas eu repito que durante todo o nosso curso nós vamos trabalhar com as normas de auditoria, tudo bem? Então, com o material aí já em mãos, peço que vocês me acompanhem por gentileza. Vamos tratar agora das normas de execução dos trabalhos de auditoria. E a próxima questão é a questão de número 9. Na última aula havíamos resolvido a questão 8. Tá? A questão 9 é uma questão do ano de 2011, FCC TRF. Tá? E ela diz assim: o risco de auditoria é uma função dos riscos de... Aí tem letra A, detecção e controle acionário, letra B, fraude e formação profissional, letra C, materialidade e independência profissional, letra D, julgamento e confidencialidade, letra E, distorção relevante e detecção. Pessoal, convém a partir de agora a gente fazer algumas observações sobre o tema risco de auditoria. Isso cai muito em prova, tá? E existem normas específicas de auditoria tratando sobre esse risco de auditoria, tudo bem? Eu vou abrir uma tela em branco aqui para a gente fazer algumas observações sobre o risco de auditoria. Pessoal, quando a gente fala em risco de auditoria, né, nós estamos falando de um gênero, tá? Gênero risco de auditoria, né, que comporta aí algumas espécies que nós vamos abordar agora, tudo bem? Mas antes de entrarmos aí nesse detalhamento, convém você saber, né, entender a definição de risco de auditoria. O que é esse risco de auditoria? Quando a gente fala nesse risco de auditoria, pessoal, nós estamos falando daquele risco, né, que o auditor está sujeito ao exercer o seu trabalho, ao fazer a auditoria, né, o auditor externo, o auditor independente, está sujeito a um risco. E que risco é esse? O risco de emitir uma opinião inadequada sobre as demonstrações contábeis significativamente incorretas. Vou repetir, tá? Essa é a definição de risco de auditoria, né, constante das normas de auditoria. Então, sugiro que você, se possível, até anote aí no material. Né? Primeiramente, risco de auditoria é um gênero que comporta algumas espécies. Nós vamos analisar essas espécies daqui a pouquinho, mas a definição que você deve levar para a sua prova de risco de auditoria é a seguinte. Imagine aí o auditor fazendo o seu trabalho de auditoria em determinada empresa, determinada organização. Tudo bem? Na execução desse trabalho de auditoria, pessoal, existe um risco. Tá? E que risco é esse? É o risco de o auditor emitir uma opinião inadequada sobre demonstrações contábeis significativamente incorretas. Tudo bem? Então, o risco de o auditor emitir uma opinião inadequada sobre as demonstrações contábeis de determinada empresa é o que nós chamamos de risco de auditoria. Tudo bem? Esse risco de auditoria possui algumas espécies, alguns tipos, e é isso que a gente vai analisar aqui na tela. Vem comigo, por gentileza. Vou colocar aqui o risco de auditoria, que é o que a gente acabou de falar. Repetindo, o auditor vai fazer o seu trabalho de auditoria e está sujeito, está sujeito com certeza a emitir aí, ele corre o risco,
de emitir uma opinião inadequada, uma opinião errada, né, sobre as demonstrações contábeis de determinada empresa. E isso é o que nós chamamos de risco de auditoria. Tudo bem? Agora, esse risco de auditoria, pessoal, ele possui duas espécies, né? Duas espécies básicas. Nós temos, primeiramente, o risco de distorção relevante, e nós temos também o chamado risco de detecção. Risco de distorção relevante e risco de detecção. Pessoal, eu vou colocar duas palavras importantes aqui, né, na frente de cada um desses riscos, dessas espécies, para que você já leve para a sua prova essas duas informações, duas palavrinhas que vão ajudar bastante na hora de resolver questões sobre esse assunto. Tá? Na frente aí de risco de distorção relevante, você vai colocar entre parênteses empresa. Ou melhor, coloque organização. Tá? E na frente de risco de detecção, por favor, no seu material, coloque auditor. Pessoal, o que isso significa? Essas duas palavrinhas. Né? Primeiramente, organização na frente ali de risco de distorção relevante. Significa, simplesmente, que o risco de distorção relevante está ligado diretamente à organização. É um risco que vai surgir da organização, da empresa, da entidade auditada. Tudo bem? Então, guardem essa relação. Risco de distorção relevante está ligado diretamente à organização, à empresa, à entidade auditada. Tudo bem? Agora, risco de detecção. Né? Você colocou aí no seu material na frente a palavra auditor. O que isso significa? Significa simplesmente que o risco de detecção está ligado não à organização, tá? Mas sim ao trabalho do auditor. É um risco que vai surgir, né, do próprio trabalho do auditor. Tudo bem? Então guardem essas duas palavrinhas importantes, porque isso com certeza pode ser muito útil, pode te ajudar bastante na hora da prova. O risco de distorção relevante está ligado à organização. Já o risco de detecção está ligado ao auditor. Tudo bem? Em outras palavras, pessoal, o risco de auditoria é um gênero, que é o risco de o auditor emitir uma opinião inadequada. Tá? E essa opinião inadequada que o auditor pode emitir, que o auditor corre o risco de emitir, ela pode surgir de duas formas. Essa opinião inadequada, esse risco, pode estar ligado à organização, e quando isso acontecer, nós vamos ter o risco de distorção relevante. E esse risco de o auditor emitir uma opinião inadequada, esse risco pode estar ligado diretamente ao próprio trabalho do auditor. E quando nós temos esse tipo de risco, nós estamos tratando do chamado risco de detecção. Tudo bem? Então, por gentileza, voltando para a tela aqui, para a gente fazer uma breve análise do risco de distorção relevante. É que dentro do risco de distorção relevante, pessoal, nós temos mais dois tipos de riscos. Tá? Quando a gente fala em risco de distorção relevante, nós temos também aqui dentro desse risco o chamado risco inerente, e nós temos também, dentro do risco de distorção relevante, o chamado risco de controle. Tudo bem? Então, risco inerente.
e risco de controle são duas espécies, né, do risco de distorção relevante. Então, quando a gente fala da organização, da empresa, né, dos riscos que surgem da empresa e que ameaçam o trabalho do auditor, nós estamos falando do risco de distorção relevante, que pode surgir, esse risco de distorção relevante de duas formas: através do risco inerente e também através do risco de controle. Pessoal, quando a gente fala em risco inerente, tá, nós estamos falando de um risco que está relacionado com a natureza da entidade. Coloquem aí no seu material, por gentileza. Também vou colocar de vermelho aqui para você na tela. Tá? Natureza da organização. Tá? Esse risco inerente, pessoal, é um risco que surge, né, antes do trabalho do auditor. Tentem visualizar aqui comigo, por gentileza, né, a importância desse risco inerente. Nós estamos falando que o risco inerente, pessoal, é um risco que está ligado à natureza da organização, né? Faz parte da própria entidade, né? É da natureza daquela empresa, é da natureza daquela organização, da natureza do negócio. Ou seja, a depender do negócio que é exercido por essa organização, esse próprio negócio já pode gerar algum risco para o trabalho do auditor. E quando a gente tem esse tipo de risco, nós estamos falando do risco inerente, que é um tipo de risco de distorção relevante, tudo bem ligado à organização. Então, quando a gente fala, pessoal, em risco inerente, nós estamos falando de um risco que surge antes do trabalho do auditor. Independentemente da atuação do auditor independente, do auditor externo, sempre existirá esse risco. Por quê? Porque ele é inerente à empresa, ele é inerente à organização, ele faz parte da natureza daquela entidade. Tudo bem? Esse risco, pessoal, inerente, inclusive, por gentileza, anotem aí no material de vocês, ele é considerado, levando em consideração a ausência de controles internos. Tudo bem? Então, pessoal, nem mesmo os controles internos da própria organização consideram esse risco inerente. Por quê? Porque ele é inerente à natureza da entidade. Tá? Ele surge com a entidade. O próprio negócio exercido é o próprio campo de atuação dessa empresa. Isso tudo faz surgir esse tipo de risco. Ou seja, o risco é inerente à atuação da empresa. Tudo bem? Desconsiderando até a existência de controles internos. Quem dirá, né, o trabalho do auditor. Então, quando a gente fala em risco inerente, esse risco vem antes de qualquer controle interno, antes de qualquer trabalho de auditoria. Ele é independente de todos esses fatores. Tudo bem? Agora, nós temos também, dentro do risco de distorção relevante, o chamado risco de controle. E esse risco de controle é muito simples. Porque é o risco, né? O risco de controle é o risco do controle interno ser ineficiente. Tudo bem? O risco de controle, pessoal, é o risco do controle interno ser ineficiente. Nada mais que isso, controle interno ineficiente. Tudo bem? Já o risco inerente, como analisamos, né, provém da própria natureza da organização, da própria natureza da entidade. Né? Ele é independente de qualquer trabalho de auditoria ou mesmo de qualquer controle interno da organização. Tudo bem? Então, pessoal, risco inerente e risco de controle são tipos do risco de distorção relevante. Tudo bem? E quanto ao risco de detecção, que nós falamos pouco desse risco, pessoal, o risco de detecção se relaciona, vou colocar aqui, para que você anote, se relaciona esse risco de detecção com os procedimentos do auditor.
Tudo bem? Esse risco é importante vocês anotarem aí no material de vocês, ele pode ser reduzido. Mas jamais pode ser eliminado. Você está dizendo, professor, que o risco de detecção sempre vai existir? Sim. Por mais que o auditor trabalhe no sentido de reduzir o chamado risco de detecção, ele sempre existirá. Ele pode ser reduzido, mas jamais pode ser eliminado. Tudo bem? Então, pessoal, antes de passarmos para a resolução das questões, fazendo uma breve revisão do que a gente analisou aqui nessa aula, a gente falou do risco de auditoria, que é simplesmente o risco que o auditor corre de emitir uma opinião inadequada sobre demonstrações contábeis significativamente incorretas. É simplesmente isso, tudo bem? E eu disse para vocês que esse risco de auditoria possui alguns tipos. Primeiramente, nós falamos do risco de distorção relevante, está ligado à organização da empresa. O risco de distorção relevante, portanto, está ligado à entidade e possui dois tipos. Possui o risco inerente, é um dos tipos, e o outro tipo é o risco de controle. O risco inerente é inerente à organização, é inerente à atividade dessa empresa. Tudo bem? Está ligado à natureza da organização. Ele é independente de qualquer trabalho, de qualquer procedimento. Tá? Ele é independente da auditoria externa, ele é independente dos controles internos da própria organização. Ele existe pela própria organização. Simplesmente pela organização existir, nós temos a existência desse risco inerente. Tudo bem? E nós temos também, dentro do risco de distorção relevante, o chamado risco de controle, que é simplesmente o risco dos controles internos serem ineficientes. Tá bom? E dentro também do risco de auditoria, o outro tipo é o risco de detecção. E eu pedi para você colocar como palavra-chave aí, auditor. Por quê? Porque esse risco de detecção está ligado ao trabalho do auditor, aos procedimentos do auditor, aos procedimentos de auditoria. Então, pessoal, é o risco de que esses procedimentos adotados pelo auditor sejam ineficientes, sejam ineficazes. Tudo bem? Risco de detecção este que pode ser reduzido, mas jamais pode ser eliminado. Sempre existirá um risco nos trabalhos do auditor. Tudo bem? Espero que você tenha anotado aí essas observações que nós fizemos. Isso é importante, isso cai em prova com certeza, tudo bem? E daqui a pouco você vai ver como a Fundação Carlos Chagas tem cobrado esse tipo de assunto nas suas provas, tá bom? Nesse vídeo a gente vai ficando por aqui, daqui a pouquinho a gente volta já para resolver as questões da nossa lista. Questões, lista essa que está em anexo aqui, você pode baixar o material clicando aqui na aba Arquivos e pegando o PDF com as nossas questões, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta, até já!